Oi, gente, boa tarde. São 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu tô falando isso porque consegui alguns amigos de outros estados. Existem estados com horários com horas a mais, a menos em, aqui em horário de Brasília e a menos. E tô aqui começando nossa livezinha, que eu prometi as nossas lives do nosso isolamento. Eu espero que todo mundo esteja respeitando esse isolamento, e a proposta dessa live é a gente passar para vocês conhecimento enquanto a gente está aqui isolado, e a gente não ficar louco com essa live, com esse isolamento. Só mesmo com essa live para eu pintar um pouco o meu rosto, colocar uma roupinha de trabalho, para a gente poder divulgar um pouco o conhecimento e a gente falar um pouco dessa área de alimentação coletiva. No meu feed eu coloquei alguns assuntos que eu quero abordar, certo? E esses assuntos vão ser super interessantes se vocês participarem, se vocês tirarem suas dúvidas. Oi, Priscila. Tirarem suas dúvidas. E hoje a minha proposta é falar sobre documentação sanitária, né? Que é a minha área. Oi, Davi. Que a minha área é a parte de restaurantes comerciais, é a parte na parte de consultorias, enfim. Sempre trabalhei com restaurantes comerciais. Oi, Paloma. Sempre trabalhei com restaurantes comerciais, sempre trabalhei com essa área. E a parte de documentação sanitária, eu vou contar para vocês que é a área que eu mais gosto de trabalhar. Tem gente querendo participar ao vivo. Vocês querem participar mesmo? Querem conversar comigo? Já eu vou chamar vocês. Qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer sugestão, conversa comigo. Os fãs, conversem comigo aqui pra gente colocar algumas coisas dessa área que a gente vai abordar hoje, desse assunto que a gente vai abordar hoje, que o assunto é documentação sanitária. Quando a gente fala em documentação sanitária, e a gente está falando de restaurantes comerciais, nesse caso, que a gente está falando de serviços de alimentação, a gente vai falar de manual de boas práticas e POPs. Eu estou aqui com a RDC aqui aberta, a RDC 216. Se vocês tiverem possibilidade de ter a RDC 216 aberta, fica super bacana para vocês conseguirem captar esse raciocínio, certo? Então vamos lá. O que a RDC fala como serviços de alimentação? Os serviços de alimentação são locais que realizam atividades de manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados para o consumo. Quando eu estou falando de manual de boas práticas e POPs, eu estou falando de cantinas, buffets, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessen, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisseries e congêneres. Então, esses estabelecimentos, eles precisam ter a documentação sanitária, que são os manuais e os POPs. Há um tempo atrás, quando você falava em procedimentos operacionais padronizados, a gente tinha uma lei anterior, que era a RDC 275, que era de 2002. A RDC 275 de 2002, ela dispunha de regulamento técnico para os procedimentos operacionais padronizados, mas para estabelecimentos que eram industrializadores de alimentos, ou seja, que eram produtores e industrializadores de alimentos. Há um tempo, quando o pessoal ainda de restaurante precisava se basear em resolução para ter os POPs,
a gente se baseava, quando restaurante, na 275. Mas a 275 era uma legislação para industrializadores de alimentos. A 275 tinha, ainda tem, 8 POPs que teriam que ser implantados por pessoal da indústria. Então, quais eram os POPs? Vou achar aqui os POPs da indústria, mas eram 8. E aí o que acontece? Por um tempo, até antes da RDC 216, a gente trabalhava com 8 POPs. Mas aí entra a RDC 216 e a RDC 216, mesmo vocês achando uma RDC antiga, mas ela foi muito inovadora, porque a gente que trabalhava em restaurante parou de ter legislações que se... Oi, Jorginho, oi, Matheus. A gente parou de se basear na RDC de industrializadores, e aí a gente começou a ter uma RDC própria nossa, de restaurantes, que é a 216. Rejane, os produtores de açaí, se você produz açaí, se você é indústria, a sua legislação para POP é 275. Você, na sua indústria, vai ter que abordar 8 POPs. Você não vai se basear em 4 POPs, como são os POPs da RDC 216, não. Se você é produtor, se você é indústria, você vai ter que ter 8 POPs, se você é indústria, certo? Se você é indústria de açaí, se você é produtor de picolés, sorvetes, cervejarias, e até mesmo uma grande amiga minha, por exemplo, que ela tá tendo uma pequena panificação, uma pequena indústria, né, fazendo pães e bolos, 275. Se você é um produtor ou industrializador, você vai ter que ter no teu manual 8 POPs, se você é industrializador. Então, os 8 POPs da 275, você vai ter que ter higiene das instalações, equipamentos móveis e utensílios, isso ainda tem na 216. Controle de potabilidade de água, que é um nome maravilhoso, que na 216 colocaram um nome horroroso. Higiene e saúde dos manipuladores, a 216 ainda tem esse nome. Manejo de resíduo, a RDC 216 não tem, mas ela tem um ponto que aborda isso. Manutenção preventiva e calibração de equipamentos, a RDC não tem 216 não tem um POP referente à manutenção, mas ela tem um item falando de calibração de equipamentos. Controle integrado de vetores e pragas urbanas, a RDC 216 vai ter. Seleção de matéria-prima, ingredientes e embalagens, e programa de recolhimento de alimentos, que é super necessário para o pessoal da indústria, porque existem alguns alimentos que ao longo da produção da indústria vão se vencer e eles precisam especificar o que eles vão fazer em relação a esse recolhimento. Hoje a gente tem documentos de recolhimento como o PGRS, que algumas indústrias vão ter um PGRS, programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que eles vão falar um pouco do que vai acontecer com esses alimentos. Mas assim, a 275 de 2002, uma RDC que orienta os POPs para a indústria, para a indústria, ela vai ser uma RDC para os industrializadores de alimentos, para os produtores. Se você trabalha numa indústria, você vai ter que trabalhar com documentação probatória de 8 POPs, certo? Se você estiver trabalhando numa indústria. Oi, Cândida. Então, assim, o que acontece? Eu, como nutricionista, é muito raro. Eu não vou dizer que eu não faço, mas é raríssimo eu trabalhar com manual e POP de indústria. Porque eu acho que manual e POP de indústria tem que ser elaborado
pessoas que são próprias da área. Eu tenho grandes amigas engenheiras de alimentos e quando eu tenho indústrias de alimentos, como já me contactaram cervejarias, já me contactaram indústrias de picolé e sorvete, panificadoras, eu passo a bola para as minhas grandes amigas engenheiras de alimentos. Lulu e outras coleguinhas engenheiras de alimentos, eu passo a bola, porque eu acho que isso eu não tenho profundidade para fazer documentação e POPs para a indústria. Eu faço, mas eu não faço tão bem. Então eu jogo a bola para grandes engenheiras de alimentos. Desta forma, engenheiros de alimentos, se forem fazer documentação para a indústria, vocês vão se basear na 275, como eu já até orientei ex-alunas minhas, nutricionistas, vai fazer de indústria, cervejarias, produtores de sorvetes, produtoras de picolés, produtores de pães. Esses produtores vocês vão ter que chamar a 275 como o seu embasamento de POP. E aí a 275 tem 8 POPs. Esses 8 POPs, vocês vão ter que fazer a elaboração dos 8 POPs. Existe uma estrutura, é uma estrutura simples dos 8 POPs, e cada POP vai ter que ter um documento probatório. Um documento ou vários documentos probatórios, certo? Quando você fala de 216, que é a RDC agora de 2004, você vai abordar, que eu já falei quais são aqueles estabelecimentos. São os estabelecimentos que manipulam, preparam, fracionam, armazenam e distribuem e fazem exposição à venda de alimentos preparados para o consumo, que vão ser os vários que eu falei, menos as comissarias em aeroportos, fronteiras, terminais, alfandegados e os locais que fazem terapia de nutrição interal. Esses estabelecimentos, eles têm uma lei própria, lembrando que isso cai em concurso, galerinha que está estudando para concurso, para nutrição para concurso, a RDC cai, e uma das pegadinhas é saber quais os estabelecimentos que não entram na RDC 216. Então, comissarias de portos, aeroportos, fronteiras, terminais, alfandegados, isso cai em concurso. Eu já procurei em 2 provas essa questão de perguntas, e também eles fazem uma pegadinha para a questão de lactários e as unidades de terapia de nutrição enteral, bancos de leites humanos, isso aí vai ter uma legislação própria para eles. Então, a gente tem que, estamos falando da RDC 216, estamos falando de documentação sanitária, manual e POPs, e nós estamos abordando estabelecimentos que são os restaurantes em si, e aí a gente vai pensar em docerias, buffets, restaurantes, e essas empresas que estão preparando, manipulando, fracionando e vendendo para esses alimentos, transportando, cozinhas industriais, e transportando esses alimentos para serem vendidos. Beleza. Estamos falando de manual e POPs para esses estabelecimentos, e daí eu vou dar só uma lidinha em relação ao manual de boas práticas, para depois a gente entender na prática qual a diferença de manual de boas práticas e POPs. Quem já fez as mentorias comigo já sabem a diferença de manual e POP, e já sabem até a estrutura, e já sabem as documentações probatórias, e já sabem como implantar toda essa documentação. Vamos lá, manual de boas práticas segundo a RDC 216. Pessoal, dúvida, vai jogando aqui, vai falando aqui comigo, certo? Vou mandar falar mais devagar, eu falo muito rápido. Se deixarem, eu vou ficar aqui falando até terminar essa 1 hora que a gente pode fazer de live, tá certo? Manual de boas práticas, o que a 216 fala? É um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo no mínimo os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção, higienização dos instalações. Paloma, fica salvo por 1 dia, tá certo? Essa live fica salvo por 1 dia. Eu sou matuta, eu não sei como é que baixa essa live, porque eu queria colocar essa live, por exemplo, no meu YouTube,
mas ela fica salva por um dia, então tu tem um dia para ficar assistindo essa live sobre Manual de Boas Práticas e POPs, tá certo? E dúvidas, falem aqui comigo. Só pode fazer essa documentação, Bárbara, quem é formado, certo? Tanto é que aqui na época, o áudio tá baixo. Espera ainda, deixa eu colocar aqui o outro lado. Gente, matuta é osso. O outro lado que tem o microfone. Obrigada, pessoal. Melhorou? Coisa de matuto, gente. Só pode fazer essa documentação quem é formado, certo? Tanto é que, à época, quando a gente tinha que levar essa documentação aqui em Fortaleza nós temos regionais. Melhorou. Aqui em Fortaleza nós temos regionais. É matuta, pessoal. Não sabe que isso aqui é um microfone? Vocês estão vendo? A pessoa compra um negócio com microfone para fazer live e não sabe usar? É coisa de gente matuta. Agora ficou ótimo. Claro, né? Porque está usando o microfone. Deixa eu contar. Só pode fazer essa documentação quem é formado, tá, pessoal? Se você não é formado e quer aprender, sugestões. Façam estágios, procure algum profissional que vá fazer essa documentação que você pode fazer junto. Outra coisa, em algumas mentorias que eu faço, tanto com gente que não é, melhorou, claro que eu sou matuta. Tanto é que gente que não é formado, mas que quer aprender para já, recém-formado ou formado para já, você pode salvar e publicar no YouTube. Pois é, pessoal. Por favor, jovens, ajudem a tia a entender como é que faz esse babado. Tem um aplicativo que grava. Pois é, eu não sei. Eu sou velha. Eu não sei usar essas coisas, tá? Eu tenho um marido que é da ciência da computação que também está tentando ver esse babado para ajudar a pessoa que é matuta. Então, assim, o que eu sugiro se você quer aprender a fazer? Minha mãe entrou, te amo, mãe. O que você pode fazer se você é estagiário? O que eu fazia? Eu estagiei em locais que faziam documentações sanitárias, então eu gostava de ler as documentações, eu gostava de ver como é que as pessoas escreviam. Eu ia junto com as nutricionistas para os locais para ver como é que ela fazia essas documentações. E aí, olha aí, Rejane, você é jovem, parabéns. E aí eu vou baixar esse bicho. E aí eu via como é que fazia essas documentações. Te amo, mãe. Amo muito. Isso aí é amor, pessoal. E aí, o que eu fazia também? Como é outra sugestão? Existem as minhas mentorias, que eu faço as mentorias, a gente explica como é que faz a estrutura, a gente vai aprender manual de boas práticas, vai aprender a estrutura de POPs, fica com a estrutura correta, mas você só vai poder fazer, só vai poder aplicar e só vai poder assinar quando se formar. Então, tem que ter o CRN, tem que estar pagando a anuidade para poder fazer manual de boas práticas e POPs. Manual de boas práticas. Manual de boas práticas, segundo a RDC 216, ela é o seguinte, são documentações que descrevem as operações realizadas no estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênicos sanitários, dos edifícios, a manutenção, higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, controle de água do estabelecimento, controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle de higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia da qualidade do alimento preparado. Resumindo em relação à documentação ao manual de boas práticas. Só pra gente relembrar aqui, o que é essa live? A gente está fazendo uma live sobre, hoje, agora às 3h15, sobre documentação sanitária. A gente está falando de manual de boas práticas e POPs, que são os documentos que a gente vai ter que apresentar no ato da fiscalização sanitária. Então, que são documentos que são obrigatórios.
O Manual de Boas Práticas, que eu acabei de ler para vocês, é um documento que ele vai falar, ele é um documento descritivo. Quando eu escrevo o Manual de Boas Práticas, ou quando eu elaboro o Manual de Boas Práticas, eu sempre gosto de dizer para o proprietário que ele vai ser um documento fidedigno. Então, por muitas vezes, eu vejo que o pessoal vende na internet e eu até falei com o CFN sobre esses documentos, que o pessoal fica vendendo o Manual de Boas Práticas e POPs pela internet, e a gente tem que entender que o Manual de Boas Práticas, ele é um documento fidedigno. Eu tenho que descrever no Manual de Boas Práticas como é o estabelecimento, desde a descrição daquele estabelecimento, como é que é, quais são os dados do estabelecimento, ou seja, CNPJ, razão social, endereço, horário de funcionamento, número de funcionários, produtos que o estabelecimento vende, ou seja, a gente faz a descrição do que é estabelecimento. Pois é, o gatão entrou, tá vendo? Ele é um grande fã meu, essa Bárbara. E aí a gente faz a descrição desse estabelecimento e depois... Ótimo. E depois que a gente faz a descrição do estabelecimento em relação a dados do estabelecimento, a gente vai falar vai falar na documentação todos os dados do estabelecimento. Primeiro, como é a estrutura física desse estabelecimento, como é o piso, como é o teto, como é a parede, como são as portas, como é o sistema de exaustão. Existe alguma inadequação em relação à estrutura física? E toda vez que a gente fizer o manual, que a gente vê inadequações no Manual de Boas Práticas, lá atrás no plano de ação eu vou descrever o que eu vi de errado. Então, o Manual de Boas Práticas é um documento fidedigno, que eu vou explicar nesse documento quem é o estabelecimento, como é a estrutura física, como é o recebimento do estabelecimento, onde é que esse recebimento acontece. Depois do recebimento, onde é que esses alimentos eles são armazenados, como eles são armazenados, se são armazenados, por exemplo, quando existem vários locais de armazenamento, eu digo que os alimentos podem ser armazenados num almoxarifado de produtos secos. Exemplo, na área superior existe um almoxarifado de produtos secos. Na parte inferior existe a câmara de produtos resfriados e a câmara de produtos congelados. Então, eu começo nessa descrição do Manual de Boas Práticas, eu descrevo tudo que está acontecendo no meu estabelecimento, tudo que existe naquele estabelecimento, de armazenamento, de distribuição, falo se existe, como é a exposição ao cliente, por exemplo. A exposição ao cliente no self-service vai haver a exposição do alimento ao cliente em equipamentos com temperatura controlada quente e resfriada, mas existe em locais de salgados, né, essas docerias, a gente pode expor os salgados também nos equipamentos de produto de temperatura controlada quente. Então, existem locais que existem exposição do alimento ao cliente, mas existem locais que não existe a exposição do alimento ao cliente. Por exemplo, quando eu vou falar do ponto exposição de alimento ao cliente num restaurante que é somente à la carte, eu digo que não existe exposição de alimento ao cliente e que o alimento só é retirado da área de armazenamento, dos freezers ou das geladeiras, quando ele é demandado pelo cliente. Então, toda a explicação do estabelecimento de forma fidedigna é o Manual de Boas Práticas. Assim como quando você vir qualquer inadequação, você vai colocar esta inadequação em plano de ação.
A vigilância sanitária analisa todos esses detalhes, eu só multa quando o manual não está com informações contraditórias. Primeiramente, o estabelecimento tem que ter manual de boas práticas, porque a lei é clara. Vou lá atrás, tá? Lá no final da legislação, de tanto falar sobre manual, sobre RDC 216, acho que eu estou ficando craque. Olha só, 4.11 fala que os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e às autoridades sanitárias. Tem que ter manual de boas práticas. Tanto é que quando o local não tem, eles já ligam para mim, já ligam para vocês e falam que precisa dessa documentação em 7 dias. Tipo assim, para ontem. Então, se não tiver manual de boas práticas e POBs, os estabelecimentos já ligam pedindo essa documentação sanitária. Alguns leem, alguns não leem, certo? Eu já peguei fiscais que sim leram minhas documentações e pediram para eu ajeitar alguns pontos. Vou dar um exemplo. Quando eu estava como nutricionista de uma grande rede, o meu plano de ação eu coloquei o prazo para ajeitarem errado. E eles leram e pediram para ajeitar o prazo. Aqui em Fortaleza eu vejo que os manuais que eles mais leem e mais se detêm a detalhes de observar são os de escola, sabe, Bárbara? Eu vejo que eles prezam muito nos detalhes de escola porque eu acho que a escola é um local de alto risco, né? Então, as creches e as escolas, eles sim leem os documentos. À época, quando eu estava dentro de restaurantes comerciais, os fiscais sanitários faziam as fiscalizações com os manuais nas mãos. Então, eles observavam tudo que a gente descrevia como estrutura e aí eles perguntavam cada ponto que estava escrito. Eu já presenciei uma fiscalização dessa forma. Vamos lá, pergunta. Qualquer profissional formado pode fazer esses manuais ou apenas nutricionista? Aqui em Fortaleza, eles pediam sua carteira de formação. Engenheiros de alimentos, economistas domésticos, gastrônomos e nutricionistas. Por que eles estavam fazendo isso? Porque os contadores, que são os profissionais que mais têm responsabilidade de documentação, né, dos restaurantes, eles estavam fazendo umas documentações completamente inadequadas e completamente erradas. Aqui em Fortaleza, os profissionais da área de nutrição podem fazer e profissionais formados na área, né? Quando você dá entrada na documentação sanitária nas regionais de saúde, eles pedem para você anexar a tua carteira, ou na tua carteira. A minha eu anexava a minha carteira de nutricionista autenticada à época. Hoje só a xerocada está dando certo. Então, serão 2 cópias para entregar ao cliente, uma para ficar com os manipuladores e outra para ficar disponível à fiscalização? Sim. É interessante ter, e a lei é muito clara dizendo que tem que estar acessível aos funcionários. E eu vou te contar que não é incomum nas fiscalizações perguntarem para os meninos da cozinha cadê o manual de boas práticas. Não para a gente, para os meninos da cozinha, para dessa forma saber se os funcionários eles têm acesso ao manual de boas práticas, porque a lei é muito clara dizendo que essa documentação tem que ficar acessível aos funcionários, certo? Bem, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de manual. Eu espero que vocês tenham entendido que o manual de boas práticas é um documento descritivo, é um documento fidedigno. Se não está adequado ou se não está correto um ponto abordado pela RDC 216, você tem que colocar que não está correto e lá atrás na documentação sanitária e lá atrás no plano de ação, vocês vão ter que escrever o que não está correto. Por quê? Porque é como se você estivesse fazendo uma primeira fiscalização sanitária. Tecnicamente, quando o fiscal sanitário vai para o seu estabelecimento e pega o manual de boas práticas, o que acontece é que esse plano de ação
você vai, tecnicamente era para o fiscal sanitário abrir no plano de ação e ver as inadequações. Oi, Ferdinando. E ir atrás das documentações. Entenderam? Então, você vai ser como se fosse o primeiro fiscal sanitário do estabelecimento. Então, o que está inadequado e você coloca lá atrás em plano de ação. Algumas pessoas falam que colocam no manual de boas práticas que elaboram que tudo está correto, né? Que se o piso está errado, coloca o piso está adequado, o piso está em bom estado de conservação. Eu não. O que está errado, eu coloco está errado e aí eu faço um plano de ação, apresento o plano de ação para o dono e falo qual é o prazo que você vai me dar para todos esses pontos. E aí sim, o que acontece? Eu digo para o dono, olha, eu coloquei no manual de boas práticas que estava inadequado, você me deu esses prazos para consertar e quando a vigilância sanitária vier, ela vai ver esses prazos que você tem, ela vai ver essas inadequações que você tem conhecimento, que são inadequações que estão com prazos para esses produtos, para essas inadequações serem consertadas. Então, na minha documentação sanitária, no meu manual de boas práticas, eu coloco tal qual está o estabelecimento naquele momento da visita. Aí alguns alunos falam assim, mas professora, pode ser que amanhã alguns erros que você viu estejam adequados. Mas é a mesma coisa de você falar isso para a vigilância sanitária. Tu acha que você fica lá como nutricionista, como engenheiro de um local, e aí chega a vigilância sanitária e você fala, Valha, olha, você está vendo aqui uma barata. Mas só hoje, os outros dias não tá assim não. Então não me mute por causa desse rato, não me mute por causa dessa barata, porque foi só hoje. Isso não existe, pessoal. Então, viu inadequações, coloca em plano de ação, apresenta esse plano de ação para o dono e aí pede para o dono qual é o prazo que ele vai ajeitar essas inadequações. E o mais importante, pessoal, vocês precisam ter segurança em relação à RDC 216 para saber o que provar para saber o que está certo, o que está errado, o que vocês precisam exigir. Toda vez que eu faço uma consultoria, toda vez que eu vou fazer um manual de boas práticas on POPs, golinho d'água, que eu falo, viu? Toda vez que você... Se o proprietário não acatar as inadequações, ele que vai ser multado. Um abraço para ele que não quiser ajeitar as inadequações. Tanto é que é o seguinte, no meu manual de boas práticas, e isso eu explico quando eu faço as mentorias com as meninas, com os meninos que estão aprendendo a fazer manual de boas práticas, o primeiro ponto do meu manual de boas práticas sou eu escrevendo, dizendo que eu fui contratada apenas para escrever essa documentação, que eu não tenho nenhum vínculo empregatício, que eu não tenho nenhuma responsabilidade técnica com o local, que eu fui contratada apenas para escrever essa documentação e que não existe nenhuma responsabilidade. Que todas que eu passei um plano de ação, que eu fiz um plano de ação com as inadequações do estabelecimento que vai ficar em anexo, e eu digo isso na documentação, que vai ter um plano de ação com inadequações e anexos, e que cabe ao proprietário, coloca o nome do proprietário, a fazer todas as adequações em relação a estruturas, em relação às inadequações sanitárias, porque eu digo que o proprietário fica responsável por quaisquer problemas que acontecerem à saúde dos clientes e que ele vai responder judicialmente por isso. Eu lavo minhas mãos, pessoal. Porque assim, você é contratado para escrever uma documentação. A documentação é fidedigna. E aí o que acontece? Se a documentação é fidedigna, eu digo as inadequações que estão acontecendo. E aí passo para ele esse plano de ação, coloco o plano de ação em anexo e coloco na primeira página do manual dizendo que eu fui contratada apenas para escrever essa documentação. Ed, vamos lá. Quem é RT do estabelecimento? Como se respalda? Seguinte,
Por muitas vezes eu estava como RT de grandes empresas, certo? Empresas classe A aqui. E daí, por exemplo, eu estava num sushi bar. Eu era responsável por um sushi bar. E eu conversei com o proprietário da seguinte forma: proprietário, vamos fazer o seguinte, em vez da gente fazer só o PCMSO, que eu acho, né, o Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, que eu acho muito superficial, vamos fazer uma coprocultura com os colaboradores? Vamos fazer análise desses sushimens, por exemplo? Vamos fazer para saber se nas fezes dele tinham E. coli, tinham salmonela, porque se tiver, a gente vai trazer riscos muito grandes aos nossos clientes. Eu falava isso com o proprietário. Aí o proprietário perguntou assim para mim, o que é obrigatório o que na nossa documentação no POP diz? Aí eu falei, na nossa documentação a gente só faz o que é obrigatório, o PCMSO, e o PCMSO o único documento probatório é o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, e se o médico der o ASO é porque o proprietário está respaldado, porque o funcionário ele tem saúde ocupacional, então ele pode trabalhar. Mas isso não significa que ele não pode ter uma E. coli, uma salmonela, porque às vezes os médicos do trabalho, eles dão atestados de saúde ocupacional sem fazer exames aprofundados. Ou às vezes dão um atestado e dizem para o colaborador fazer o exame, e aí o colaborador pode ter um problema maior, e aí a gente fica com esse bucho dentro do estabelecimento. Continuando a história. O proprietário falou o seguinte, não, se a gente tem o ASO e se o ASO é aceito pela vigilância sanitária, a gente vai se manter no ASO. Deixa isso para lá. Oi, Tereza. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail para o proprietário, falei que a gente poderia fazer um exame, expliquei os problemas, fiz orçamento em 2 laboratórios para a gente fazer exame dos colaboradores. E aí o que acontece? O proprietário me respondeu via e-mail dizendo que não precisava, que só o ASO bastava e que os outros exames de saúde ele achava um exagero. Isso para ti, Ed, eu acho que que já é um documento probatório. Tudo que você tiver visto como inadequação, saudades, visto como inadequação, e você vê que o proprietário está dificultando implementações de boas práticas que poderiam salvar, né? Não poderiam fazer com que algumas pessoas se contaminassem ou poderiam contaminar o alimento preparado, você deve pedir essas implementações de boas práticas via e-mail. Documente tudo isso. Documente. Eu tenho uma história que eu adoro contar para os alunos, que eu estava em uma empresa que uma cozinheira, que até hoje eu tenho contato, fantástica, chegou para mim e falou, Irene, essa tilápia tá estragada. E daí a gente ia fazer uma tilápia ao molho termidor. E a gente sabe que cozinheiro, eles fazem de tudo para passar a carne, para dizer que tá bom, para dizer que pode usar. E daí a cozinheira cismou e falou, Irene, olha, essa carne não tá boa. Se a cozinheira disse que a carne não tá boa, a cozinheira tinha 15 anos de cozinha e eu praticamente recém-formada, eu aceitei a proposta e falei, não, ela me explicou tudo e eu aprendi muito de cozinha, graças aos cozinheiros que eu trabalhei, aos colaboradores, e ela me explicou, olha, a carne você aperta a carne não volta, você vê que a carne está viscosa, ela estava esfarelando, o peixe está com cheiro estranho, Irene, o peixe não está bom. E aí, claro, se a cozinheira falou que não está bom, é porque não está bom. Quem sou eu? Fui até o gerente e falei, seu gerente, é o seguinte, a carne não está boa. E aí o gerente falou, vamos ver a carne. E eu pensando, recém-formada, quem era eu, né? Se o gerente disse que queria ver a carne, eu fui ver a carne. Aí o que acontece? Quando fui ver a carne, fui eu, foi o chefe de almoxarifado, e todos olharam a carne, né? A tilápia, e falaram, para mim, a tilápia está ótima. E eu pensei, bem, eu não vou bater de frente com esse povo, eu não vou bater boca.
E eu falei, vocês estão dizendo que a carne tá boa? Beleza, então a carne tá boa. Daí eu fui no meu e-mail e comecei a escrever um e-mail falando para todos os proprietários do restaurante, que eram 3 proprietários. Que o meu nome era Irene Pessoa, nutricionista, qual era o meu CRN sofrido, né? Foi um CRN sofrido para eu conseguir, dizendo que a tilápia, ao molho que ia ser oferecida ao molho termidor no dia tal, não estava adequada. Falei as características que não estavam adequadas e falei que eu não aceitava que a tilápia fosse oferecida, mas já o gerente tal, junto com o almoxarife tal, falaram que a tilápia estava própria para o consumo e que quaisquer danos à saúde que acontecer nos clientes que vierem a consumir a tilápia, quem ia responder judicialmente, civilmente, era o tal do gerente e o almoxarife. Mandei o e-mail para os donos, mandei o e-mail para todo mundo e aí imprimi esse documento, porque eu deixei um espaço para o gerente e para o almoxarife assinarem. E aí, quando eu cheguei, eu perguntei, seu gerente, assine aqui. Aí o gerente falou para mim, para que isso, Irene? Eu falei, não, porque eu não acho que essa carne está própria. Mas quem sou eu, né, para falar sobre isso? Faça o seguinte, assine. Já que o senhor está dizendo que a carne está própria, assine. Porque se alguém morrer comendo aquela tilápia, eu não quero perder meu CRN. Porque eu passei 5 anos na UES para tentar conseguir esse CRN. E assine. Aí ele, pra que isso, Irene? Pimenta no olho dos outros é refresco, né? E daí ele não assinou e tirou a tilápia. E eu ainda falei assim, olha, mandei o e-mail falando tudo isso aqui para minha advogada, nunca tive, porque as coleguinhas ainda estavam se formando em direito. Porque se alguém morrer, quem vai preso são vocês. Então é o seguinte, brincadeiras à parte, eu te digo, documente. Não aceite as coisas goela abaixo. Eu sei que a gente tem trabalho, eu sei que a gente muitas coisas a gente precisa aceitar pela situação e também por conta que a gente precisa ter emprego, mas documente, escreva, mande e-mail para o proprietário dizendo, olha, foi recebido determinada carga com validade muito próxima, mas eu não concordo, ou então pedir para jogar determinado produto, documente, porque sua palavra numa hora dessa não vai valer e você pode ir presa por conta disso, entenderam? Então documente, tudo documente. Eu nunca bati boca com gerente algum, até hoje eu só tenho amizades com gerentes. Graças a Deus, em todos os restaurantes que eu passo, eu só tenho amizades. Então, assim, tem que aceitar? Alguns gerentes têm que aceitar, porque eles têm também metas a cumprir. Mas mande um e-mail. Mande um e-mail. Olha, aceitamos carga tal, porém achei que a carga estava isso e aquilo. Dessa forma, não é interessante a utilização, escrevam, documentem, porque muitos e-mails documentando e provando que o nutricionista foi contrário a determinada situação, pode ser um documento que vai fazer com que vocês não sejam presos. Não pode. Pode haver uma situação perigosa dessa. Eu me lembro que teve uma situação no Rio de Janeiro que eles encontraram produtos fora da validade, mas o nutricionista já tinha mandado e-mail para a gerência e para o dono pedindo para aqueles produtos serem descartados. Então, ela se respaldou com documentação. Irene, mas eu falo, ninguém me ouve e tal. Continue mandando e-mail. Porque aí você vai provar para os fiscais sanitários e vai provar para algumas outras autoridades que você foi contra, que você está desde fevereiro, de janeiro, tentando descartar esses produtos e os proprietários não descartam. Não aceitem resposta boca a boca, porque no final sua palavra não é nada. Mas peçam para responder, responda para mim, responda isso aí para mim via e-mail. Respondam via e-mail, conversem via e-mail, porque no final, se der alguma coisa errada, tenha certeza que a corda vai quebrar para o seu lado. Quando eu falo em documentação sanitária, se eu vejo uma coisa errada, eu já coloco em plano de ação. Eu já digo que está inadequado, coloco em plano de ação. Não era raro eu ver ventilador numa cozinha. E eu falo, tem que tirar esse ventilador e tu tem que adequar esse sistema de exaustão. E a pessoa fala, não se preocupe.
Hoje mesmo eu tiro o ventilador. Lá no plano de ação eu coloco que tem ventilador sim. Aí um aluno perguntou, mas Irene disse que vai tirar, e quem garante? E quem garante que ele vai tirar? Aí chega o fiscal sanitário e vê um ventilador lá dentro, né? Aí eu digo que não tinha ventilador. Nada disso. Inadequação vai direto para plano de ação. E aí você pergunta para o proprietário quando é que ele vai tirar. Eu já coloco o prazo imediato. Existem coisas que eu nem peço para o proprietário qual é o prazo. Por exemplo, etiquetar tudo imediatamente. Fazer uma pia de lavagem de mãos imediatamente. Tirar ventilador, coisas que é para ser feito imediatamente. Agora, ter que ajeitar um piso, pintar um teto, essas coisas precisa de pessoas para eles, né, chamarem, para eles se organizarem. Então, essas coisas que precisa de gente, que eles precisam contactar o pedreiro, aí eu peço para ele um prazo. Quando é que você vai comprar mais tapaué? Quando é que você vai ajeitar o piso? Quando é que você vai ajeitar o teto, a parede? Aí eu peço para eles me darem um prazo. O resto eu coloco imediato, eu não converso nem com o dono. Tem coisas que você não precisa conversar com o dono. Quando é que o cara vai colocar uma pia de lavagem de mãos? Para ontem, pessoal. Quando não tinha sabonete na pia de lavagem de mãos. Inadequado. Tinha uma pia, tinha saboneteira, mas não tinha papel toalha e não estava abastecida a saboneteira. Não tem conversa. Estava errado. Errado está no plano de ação. E aí, o que acontece? Você precisa ter segurança em conhecer a RDC 216, porque senão você não vai fazer uma boa orientação e você não vai fazer um bom manual de boas práticas. Simples. E assim como você não vai fazer uma boa auditoria, porque conhecer manual de boas práticas também dá para você fazer auditorias e dá para você fazer ótimas consultorias. Então, você também precisa saber documentação sanitária. Falei de manual de boas práticas e a gente praticamente só tem 15 minutos para falar dos POPs. POPs, os POPs são 4 documentações, né, que são obrigatórias. Olha só, higienização de instalações, equipamentos e móveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório. Veja que mudou. Vocês se lembram da 275? A 275 não era a 275 era controle de potabilidade de água. A 275, a parte de água, era controle de potabilidade de água. Aí eles colocaram na 216 esse nome horroroso chamado higienização do reservatório. Cai em concurso. Você pensa que o POP de água é controle de potabilidade de água. Não é. E no seu POP, que você vai escrever no restaurante, você vai colocar esse nome horroroso chamado higienização de reservatório. O POP de água se chama higienização de reservatório e caiu em concurso porque eles colocaram o nome da 275. Então, na 216 nós temos higienização de instalações, equipamentos e móveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higiene e saúde dos manipuladores. Nós temos POP de higiene, nós temos POP de pragas, nós temos POP de água e nós temos POP de saúde dos manipuladores, né? Higiene e saúde dos manipuladores. Cada POP, pessoal, tem uma estrutura tranquila de ser feita, né? Eu falo sobre a estrutura, tanto nos cursos de Manual de Boas Práticas e POPs, como nas mentorias de POPs. Eles têm uma estrutura, assim, aqui em Fortaleza não existe, não sei, em outros estados não existe uma estrutura pré-determinada. Aqui em Fortaleza, o único documento com estrutura pré-determinada é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS, que ele tem uma estrutura que você fica preenchendo online no site da Selma. Não existe uma estrutura, mas existem algumas coisas que a gente tem que colocar no POP. E todas essas 4 documentações, elas precisam de documentos probatórios. POP, quando eu falo em manual, eu falo em documento de descrição fidedigna de como é. Se está errado e a gente joga em plano de ação. E aí, quando a gente fala em POPs, o que a gente aborda? A gente aborda uma estrutura simples, uma estrutura que vai falar alguns pontos necessários dos POPs
E aí a gente fala em documentação probatória. Quando eu falo em higiene e saúde dos manipuladores, a lei ela vai falar que, em relação à higiene e saúde, a gente tem que provar que o manipulador tem saúde, e ele fala que a gente tem que utilizar a lei que está, deixa eu pegar aqui o 4.6, ele fala que o controle de saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com legislação específica. Legislação específica, a gente tem a NR7, então esses colaboradores eles podem fazer o PCMSO e como documentação probatório de saúde, você pode apresentar o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. E todos os colaboradores têm que ter o ASO e toda vez que vier um fiscal sanitário, você pode apresentar os ASOs ou a xerox dos ASOs e daí ser uma documentação probatória de saúde. Se você acha que é conveniente os colaboradores fazerem outros exames, você coloca em POP e toda vez que o fiscal for te fiscalizar, ele vai pedir esses documentos que vocês, esses exames que você colocar em POP. Então, muito cuidado com os documentos, com os exames que vocês quiserem colocar nos POPs, porque se você colocar lá, é lei. Esse documento, esse exame, ele tem que ser implantado. Para cozinha de escola com alunos em período integral, deve seguir a 216 sim. Mas aí o que eu estava te dizendo, as escolas são locais que eles chamam de alto risco. Então, veja as documentações sanitárias que eu tive mais chateação de fazer, porque vai e volta. Eles são muito exigentes, são de escolas e creches, muito exigentes, viu? Lá que são as documentações que eles vão ler, que eles vão ver se implantam, e os POPs, eles vão pedir todos os POPs implantados, todas as documentações probatórias de POP. Em relação a treinamento, no POP de manipulador, você vai dizer a frequência que você vai treinar os colaboradores, lembrando que na RDC 216 dizem quais são os assuntos que têm que ser abordados. No que diz respeito à potabilidade de água, o POP de água fala, a live vai ficar fica 24 horas no meu history, né? Fica ao vivo 24 horas, por 24 horas. Em relação à potabilidade de água, a gente fala que soluções alternativas têm que ter um laudo laboratorial semestral. Então, você tem que apresentar um laudo semestral para os fiscais sanitários. Lembrando que se você for fazer um laudo de potabilidade de água, primeiro lave a caixa d'água. Algumas empresas de dedetização, eles fazem esse processo aqui em Fortaleza, eles lhe dão um certificado de lavagem da caixa d'água e depois que você lavar a caixa d'água, daí você chama, 2 dias depois, a empresa que faz a análise microbiológica da água. Sugestão, façam de uma pia dentro da cozinha, porque uma vez eu fiz uma pia externa da cozinha e os fiscais sanitários não aceitaram. Então, faça a análise microbiológica da água de uma pia lá de dentro da cozinha, senão vai dar problema para vocês. Então, para a água, você vai ter que você vai dar a análise microbiológica da água e você vai provar que a sua caixa d'água foi lavada. Em relação às pragas, um dos documentos que eles vão pedir vai ser o certificado de pragas. Aqui em Fortaleza, o certificado de praga vale por 3 meses. Lembrando que o certificado vale por 3 meses, mas alguns restaurantes, eles necessitam fazer a dedetização pelo menos uma vez, pelo menos de 15 em 15 dias, porque senão as baratas francesas dominam o restaurante. Então, nem adianta dizer que você vai dedetizar de 3 meses, certo? Sempre coleto de 2 pontos. É uma sugestão. A gente aqui, quando eu trabalhava em restaurante, eu coletava só de 1 ponto mesmo, viu? Uma orientação tranquila da pessoa do laboratório, viu? Mas aí quando eu fiz a coleta fora da cozinha que deu problema.
Em relação ao dedetização tem um certificado de 3 meses. Quando você for fazer consultoria, dá essa orientação para o proprietário de restaurante, que é isso que eles vão pedir, tá certo? O certificado de dedetização. Agora, se você tem um restaurante maior, existem outros documentos que é interessante você estar guardando, e essa parte de documentação é isso que a gente aprofunda um pouco mais nos cursos de Manual de Boas Práticas e POPs. Pois é, Jussara, mas quando eu coletei externo, eles não aceitaram. Eles falaram que só iriam aceitar a água de interna da cozinha, na pia que saísse a água para fazer o preparo dos alimentos. O fiscal sanitário não aceitou, eu tive que refazer a análise de potabilidade de água. Em relação ao último ponto, que é o ponto de higiene, a lei fala de algumas obrigatoriedades de documentação, de alguns documentos probatórios. A gente tem que você tem que documentar as limpezas e higienizações do estabelecimento, que são higienizações não frequentes. Então, o que eu tinha no meu estabelecimento? Eu tinha planilhas que eu documentava higienizações que não eram frequentes. Por exemplo, quando eu limpava a minha câmara, eu documentava. Quando eu limpava a minha máquina de gelo. Quando eu fazia limpezas dos meus filtros, dos meus, como é que chama? Bebedouro dos colaboradores. Então, essas limpezas não frequentes, essas limpezas que não aconteciam com tanta frequência, que não eram diárias, como limpar um chão, limpar uma bancada, essas limpezas eu documentava em planilhas. Então, eu fazia e eu guardava em POP de higienização. Eu também fazia para o POP de higienização, mas é porque não tinha outro POP que eu colocasse. Eu colocava também, deixava armazenada as temperaturas dos meus equipamentos de temperatura controlada, como, por exemplo, as temperaturas das minhas geladeiras. Se faz necessário a dedetização de 3 meses, ou ainda se pode fazer com frequência de 6 meses. Olha, as dedetizações, as empresas só vão dar o certificado se você fizer a dedetização de 3 meses, viu? Então, você paga a dedetização e eles dedetizam. Mas é muito provável, se for uma empresa que tenha, oi Grace, que tenha muita manipulação de alimento, de 6 em 6 meses, essa empresa ela vai ser levada pelas baratas, e quando você chegar lá, ela não vai mais estar no local, porque não existe uma empresa que faz uma dedetização de 3 meses. Se mexe com alimento, essa dedetização não tem a menor condição. Documentação de madeira ou carvão utilizado na churrasqueira, como eu posso fazer? Olha, Bárbara, depois fala comigo no pessoal, porque isso é uma documentação que a gente utilizava no site do IBAMA, viu? A empresa que te dá brinquete e te dá carvão e vende carvão, ela te dá uma documentação... ela te dá uma documentação e aí você dá baixa do teu estoque no site do IBAMA. Eu posso te dar um contato de uma pessoa que tem esse contato, certo? Ok? Em relação... Ótimo. Em relação à questão de higiene, é isso. Pelo menos a planilha com as limpezas não frequentes, no mínimo a empresa que pelo menos você está fazendo consultoria deve ter a temperatura dos equipamentos, de exposição dos equipamentos, pelo menos. E se você tiver numa grande cozinha, existem outros documentos de controle de higiene das instalações que você precisa ter. Um desses, por exemplo, é a ficha técnica dos produtos de limpeza. Amiga, mesmo assim nas escolas, viu, Patrícia? Mesmo assim nas escolas, porque as escolas vão ser os estabelecimentos que a vigilância sanitária mais vai ficar observando em relação à higienização e boas práticas. O que acontece é que mesmo você achando pertinente fazer de 6 meses, as empresas de dedetização só vão te dar a documentação se você fizer essa dedetização de 6 meses, ou de 3 meses. Infelizmente. Então,
tem que fazer dedetização pelo menos de 3 meses, aí eles vão te dar o certificado, certo? Mas veja bem, mesmo assim as escolas, elas têm que ter esse controle mais seguro em relação às pragas por conta das crianças, e também tem as cantinas. Até mesmo quando eu faço dedetização na minha casa, o prazo que a empresa me dá é de 3 meses. Bem, pessoal, falamos de documentação, ó, o cronômetro pedindo para eu me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva por 24 horas e mais tarde eu quero fazer uma live com uma colega minha que é de Cuiabá. Um abraço, e a gente vai ter um webinário que eu vou falar com vocês mais tarde sobre isso.